Olá, tudo certo? Tá começando mais um Camisa 12 na tela da Gerais. E hoje a gente vai falar exatamente sobre esse assunto que está bombando aí, né? A queda do Marcelo Oliveira e a contratação do Vanderlei Luxemburgo. Vamos falar também sobre a estreia das meninas do handebol hoje à noite no Campeonato Brasileiro. E temos um convidado, o professor Cássio Dantas, que vai falar sobre o primeiro fórum de debates Futebol de Montes Claros, Novas Perspectivas. Está começando o Camisa 12 na tela da Gerais. Bom, e para começar no Camisa 12, eu já vou logo acionar ele, né? Janjão Santiago. Janjão, Marcelo Oliveira caiu mesmo? Caiu, apesar dos bons resultados aí nos 2 últimos anos, bicampeão brasileiro, campeão invicto no ano passado do Campeonato Mineiro. Mas esse ano não vinha tendo rendimentos assim esperados, né? Tava na faixa de 50% de aproveitamento. E no Brasil você sabe que funciona dessa forma, né? O time não vai bem, o técnico cai. Pois é, e você concorda com essa queda? Eu acho meio complicada pela forma como foi feito, o tempo que foi feito. Mas... Embora você não estivesse satisfeito com o trabalho do Marcelo, vamos entender isso, né? Eu sempre falei que o Marcelo Oliveira ele não trabalha muito bem em cima de pressão. Com pressão ele não é um bom técnico assim, tanto que no mata-mata, por exemplo, ele nunca teve bons rendimentos em mata-mata, em decisões, em clássicos, nunca teve bom rendimento. Nos pontos corridos, que é um trabalho mais a longo prazo, ele é indiscutível. Tá certo, então aproveitar o professor Cássio Dantas aqui e perguntar, você concorda com a queda do Marcelo? Eu acho que na forma que aconteceu, não. Eu penso que não foi uma boa para o Cruzeiro, porque o Marcelo, ele deixou bem claro, né, que algumas coisas aconteceram no Cruzeiro que fugiram do controle dele. Então eu acho que essa saída foi um pouco precipitada. Eu também vou expressar minha opinião. Eu não concordo com a demissão do técnico Marcelo Oliveira, né? Tem uma opinião um pouco diferente do Janjão, no aspecto de que, se nós entendemos bem, para 2013, 2014, um time foi montado, o Marcelo Oliveira trabalhou disso, falando de Campeonato Brasileiro. Não estamos falando de mata-mata, que ele tem que aprimorar muito, viu? Agora, falando de Campeonato Brasileiro. E o time foi desmantelado, então eu acho que ele teria que ter esse tempo para remontar esse time e cobrar da diretoria os verdadeiros reforços que não vieram. Os verdadeiros não vieram, não. Vieram alguns reforços, mas os verdadeiros não vieram. Lamentavelmente, mas o Vanderlei Luxemburgo, que foi demitido da Gávea na semana passada, está aí já trabalhando no Cruzeiro. Nós vamos conferir aqui, né, uma declaração do Marcelo, depois eu quero que o Janjão comente aqui se ficou alguma mágoa ou não. Vamos ver aí a declaração do Marcelo. Eu, sinceramente, esperava de cumprir o meu contrato. Tive pelo menos 3 oportunidades em situações melhores, financeiras, e por uma questão ética, por uma questão de gratidão e por estar feliz no Cruzeiro, eu não deixei o clube, mas também compreendo como uma atitude ou uma decisão profissional da diretoria do Cruzeiro. É assim que funciona. Às vezes os resultados não vêm, né, por mais que se trabalhe, e eu tenho a consciência, junto com a comissão técnica plena, de que tentei fazer sempre o melhor, me dediquei muito. Não tenho como caráter e como princípio sair atirando dos clubes, e por mais que eu tenha uma opinião formada sobre algumas situações que tivemos dificuldades esse ano, mas também que são do conhecimento de todos, né? Janjão, na sua opinião, baseado no que ele falou, e ficou uma mágoa? Creio que sim, ficou uma mágoa sim. Ele mesmo fala que não gosta de sair atirando, mas justamente o fato dele falar isso, que não gosta de sair atirando, é porque teve alguma coisa ali dentro. E a gente sabe que teve problemas com contratações. Ele mesmo chegou a questionar uma época de jogadores. O Gilvan chegou a rebatê-lo, falando que quando ele chegou ele tinha um elenco campeão, que ele tem que trabalhar com o que tinha na mão. Então fica esse negócio, fica essas mágoas. E mesmo falando que não vai sair atirando, ele já deixou entender que alguma coisa aconteceu. Muito bem. Vamos mudar de assunto, agora vamos falar do Campeonato Brasileiro de Handebol, que começa hoje à noite e as meninas estreiam. Veja como é que foi a preparação delas para esse campeonato. O handebol feminino de Montes Claros já competiu em nível nacional 2 vezes. Em 95 foi pelo Campeonato Brasileiro, que foi aqui em Montes Claros. Em 2007 pela Copa do Brasil em São Bernardo do Campo. 8 anos depois, ele volta ao cenário nacional. Desta vez a competição em Manaus, pelo Campeonato Brasileiro. É uma emoção muito grande, né? A gente já está trabalhando desde o mês de fevereiro com o objetivo nessa competição, focado. E para Montes Claros, para a equipe de handebol e para a cidade, é muito importante ter uma equipe no cenário nacional, né? Esse trabalho do handebol, nós estamos colhendo os frutos agora, é um trabalho que já vem
de longa data, e a gente espera aí que através desse evento de nível nacional a gente possa alavancar cada vez mais as categorias de base, as crianças jogarem handebol. Então o objetivo nosso é tentar a melhor posição possível. É isso aí, né? Bom, vamos começar falando aqui já do primeiro fórum de debates Futebol de Montes Claros, Novas Perspectivas, né? Acontece na semana que vem. E aí, como é que estão os preparativos? E primeiro, o que gerou, né? De onde que originou, professor, a ideia desse fórum de debates extremamente oportuno? Eu, como sou professor universitário, né, no curso de Educação Física, nós temos algumas turmas lá e nós resolvemos, né, dentro dos vários assuntos que a gente iria abordar na nossa disciplina, né, foi criada essa ideia, né, de desenvolver um fórum para chamar, né, toda a classe envolvida, né, jornalistas, dirigentes, os amantes do futebol e principalmente os atletas, né, para que eles pudessem fazer parte dessa composição de reestruturação do futebol. Ok, daqui a pouquinho depois do intervalo, então a gente vai continuar esse bate-papo, porque tem muitas novidades e você vai ficar sabendo o que vai acontecer no fórum, porque você é o nosso convidado. Vamos para um breve intervalo, já já a gente volta.